Olá, bem-vindos ao Innovation for the Future Game World Builder Interview. Hoje com o António Vasconcelos. António, grato por teres aceito este convite para conversar sobre um tema que tem apaixonado nesta última década, pelo menos, se não mais. Bem-vindo. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado. De facto, é algo que me mobilizou a mim e hoje em dia muitas outras pessoas, no meu caso, desde 2010. É, de facto, Já vamos quase 15 anos. é isso que E, vale. e noutras partes do mundo, uns 35 anos. É, celebro isso, celebro isso. António, o que é o Natural Step? Nas tuas palavras, do que é que nós estamos a falar? O Natural Step é uma forma de pensar. São, como disse uma vez um executivo, é como que umas lentes que a pessoa coloca, de pensamento sistémico, e com o qual vê uma realidade completamente nova, porque olha através daquelas lentes. Se olhar de outra forma, vê. Nós temos tudo, usamos sempre lentes, não é? A realidade nunca é exatamente o que a gente acha, não é? Nós temos modelos conceptuais da realidade. E, portanto, o Natural Step vem chamar a atenção para a necessidade de olhar os negócios, a atividade económica, etc., completamente enquadrada por limites sociais e ambientais e, portanto, põe-nos a pensar de uma forma bastante diferente do habitual. Qual é? Na atividade económica tradicional não se sabia que havia limites. Exatamente, exatamente. Qual é a história do Natural Step? Porque é importante essa dimensão, porque ela informa o que o Natural Step é. Então, qual é a história? Como é que ela se Pronto, a constitui? Quais são história do os Natural grandes Step marcos? é bastante extraordinária e já digo porquê, pelo menos para Portugal, para alguém que pensa aqui em Portugal, é algo de relativamente extraordinário. E já digo porquê, e darei até alguns exemplos. Comentários, digamos, que eu próprio recebi ao longo do tempo. O Natural Step nasce em 89 e onde já havia, obviamente, trabalho de sustentabilidade, há trabalho de sustentabilidade com aí umas 5 décadas ou coisa parecida, não há muito mais, mas não acaba por estar nos pioneiros. E basicamente houve um indivíduo, há sempre um maluco, não é? À frente destas coisas, e há um cientista que trabalhava era um oncologista na área infantil e e para quem os próprios temas sociais tinham muito peso, não é? Porque estas áreas, como a oncologia infantil, é uma coisa tremenda, não é? E, portanto, essas interdependências com pais, familiares, com as crianças à volta, as próprias comunidades médicas, era uma coisa terrível. E ele quis perceber melhor, passar da célula humana para a célula, digamos, do planetária e perceber como é que podia, digamos, incorporar todas essas dimensões numa análise sistémica que não fosse meramente, entre aspas, a de tratar a doença aqui de forma tout não é? E, portanto, começou uma caminhada, foi falar com outros cientistas, 50 cientistas, e puseram-se de mais variados domínios e pôs-se em diálogos. Teve a inteligência, este chief scientist chama-se Carl Henrique Robert, e pôs-se, digamos, a estabelecer diálogos e a criar um consenso com muitos domínios da ciência sobre o que era sustentabilidade em termos científicos. E, portanto, chegou a uma definição de sustentabilidade, o que é uma coisa que muito curiosamente, ainda hoje é pouco trabalhado. Portanto, ainda hoje há muitos checklists, mas, digamos, criar consenso científico sobre o que é sustentabilidade há pouco. Uhum. E, portanto, ele criou este conceito científico, pôs toda a gente, curiosamente, pôs toda a gente a vir das raízes de uma árvore e pelos troncos e não pelas folhas. Ele diz que cada cientista está numa folha. Mas se pusermos um diálogo a nível das folhas, nós nunca lá chegaremos. Cada um tem uma ideia diferente e não se consegue criar consenso. Criar consenso é ter um sistema estruturado de perguntas em que se vai por ali fora e se consegue que as pessoas sejam colocadas perante perguntas que consigam criar esse próprio consenso. E com isso chegou a uma definição de limites ambientais. Mais tarde foi feito um trabalho similar com as ciências sociais
e foram criados limites, digamos, princípios sociais, e tudo isto em diálogo uns com os outros, porque a ideia foi dizer o negócio não tem algum diálogo com o social e algum diálogo com o ambiental, não há umas áreas de interseção, o negócio tem que estar completamente rodeado pelo social, o social, o negócio e o social têm que estar completamente rodeados pelo planeta. E, portanto, isto é a diferença. A diferença é como operar completamente dentro de limites e o que é operar dentro de limites e conseguir, hum, portanto, trabalhar de uma forma muito mais integral com a sustentabilidade. Grato, António, para trazer, para ver se eu cheguei lá. Não é? Portanto, por um lado, está-se a falar dos limites inferiores, portanto, considerar que os direitos e os limites sociais são para ser incluídos, e, portanto, essa, digamos, é a parte dos limites inferiores, e, por outro lado, os limites superiores, no sentido de dizer, no máximo, nós temos um planeta, não é possível nós andarmos aqui a jogar com a ideia que vamos ter mais do que um planeta, os recursos são finitos e é preciso trabalhar dentro destas bitolas. Não é? O que é que seja a nossa atividade enquanto humano e enquanto vida neste planeta tem que estar dentro Essa, destas duas barreiras, não é? Estou a pôr desta maneira, não sei se é a melhor essa, forma. essa analogia é muito interessante porque tu acabaste de enunciar o donut. Hum, E, portanto, o círculo de dentro e o círculo de fora. isso, E ok. dizer, nós temos que estar acima do buraco do donut, temos que estar dentro do ring, não é? E, portanto, temos que estar acima do limite inferior, que são sociais, e temos que estar abaixo do superior, que é planetário. E, portanto, isso é a conceptualização do donut, a qual foi objeto, diga-se de passagem, no caso dos planetary boundaries, que é um tema absolutamente fundamental, que são os limites superiores, foi objeto, inclusive, de um trabalho científico entre o Ian Rockström, que é o homem dos planetas, um dos grandes nomes dos Planetary Boundaries, e o Carl Henrique Robert, exatamente para articular as duas vertentes. Portanto, o que estás a dizer está corretíssimo, com um pequeno detalhe. O Robert, com o Natural Step, veio explicar um pouco o modus operandi, ou seja, o sistema operativo para navegar quais são, digamos, o guidance de princípios para os negócios e para as suas cadeias de valor, porque obviamente nós temos que operar com preocupação por toda a cadeia de valor, não podemos dizer nós estamos aqui dentro de limites, mas lá atrás os fornecedores não estamos. Isso não pode ser dito. Isso é uma farsa de sustentabilidade, é um dos grandes greenwashing. Não é? Portanto, este é digamos, está mais declinado, mais, se quisermos, mais micro negócio e cadeia de valor, articulado exatamente com o nível macro, que seria os planetary boundaries e a própria construção da ROAR, que foi feita posteriormente com o Donut Economic. Ok? Mas é exatamente isso que estás a dizer. Ok, grato. Alguns exemplos, António, alguns exemplos, quer fora de Portugal, quer em Portugal, onde o NetroStep já esteja em parte ou em toda a modelar a ação Pronto. de uma organização. Pronto. Quando se tem 35 anos, é difícil dizer-te o que é que já está a acontecer. É uma coisa que começou há 35 anos. O Natural Step, os cientistas, eh, engraçado, o pensamento era tão fundo e tão estrutural que o IKEA sentou-se no board para se assegurar que os cientistas não se iam embora. Hum, E, portanto, criaram uma NGO e o IKEA, nos primeiros momentos, sentou-se no board to make sure que aquilo was to stay, não é? E, e, portanto, o IKEA foi, inclusivamente, o primeiro caso sobre pensar isto. E o que é que aconteceu no IKEA? O IKEA tinha um desafio que era um desafio ambiental, um desafio, portanto, que estavam sob pressão. Normalmente as empresas começam por raise fear, não é? Então, sob pressão de stakeholders. Até há algumas histórias muito curiosas, como sabemos, dos Greenpeace a morder nas canelas das empresas, não é? Isso, curiosamente, é muito importante, porque só sob pressão é que nós fizemos o melhor de nós, não é? De tentarmos transformar. E o IKEA, perante, digamos, desafios de ecologia dos produtos, de desafios ambientais de produtos, eh,
colocou-se a hipótese, em 89 ou 90, colocou-se a hipótese de criar uma linha Eco-Premium. E esta linha Eco-Premium seria uma linha com os novos produtos, os quais seriam muito mais sustentáveis e que tentariam obedecer aos princípios ou caminhar para lá, certo? Uma vez que isto é um pensamento muito fundo e, portanto, resolver a equação toda não é fácil. Mas o que foi muito curioso foi que os cientistas, e então foram falar com os cientistas. Isto é muito, os inícios destas coisas são muito, muito pioneiras, muito curiosas. O Chief Scientist disse-lhes, meus amigos, a linha Eco-Premium é um problema, porque os meus amigos vão criar uma linha mais cara que vai tentar ser sustentável e vão dar um sinal para o mercado, para os consumidores, que a vossa maneira de ver todo o negócio da decoração, que é um pouco disponível para todos, acessível para todos, afinal não é, porque para ser sustentável é menos Hum. acessível. E então foram desafiados para analisar 7.000 produtos e, portanto, começar a aplicar o pensamento a uma base de 7.000 produtos. Ou ir ao fundo das questões, não é? A todo o core do negócio, digamos assim. Isto é um exemplo. E é, Posso também dar um outro exemplo. Muitas das empresas, digamos, pioneiras em sustentabilidade, foram expostas em várias partes do mundo, sobretudo no mundo mais dito, mais desenvolvido, foram expostos ao Natural Step de formas variadas. Existe um caso extraordinário, que é um produtor de alcatifas, que perante a incapacidade de vender alcatifas numa utility em São Diego, portanto, numa empresa norte-americana, este produtor de alcatifas deparou-se perante este obstáculo, achava que era sustentável e de repente aparece um indivíduo, um avaliador ambiental na parte comercial, do lado do cliente, que diz: meus amigos, isso não é suficiente. E, portanto, foram tentar perceber do que é que estávamos a falar. E o líder teve um autêntico choque térmico quando percebeu que a sustentabilidade era uma coisa muito fundo e que ele considerou de ler, de fazer alguns estudos sobre sustentabilidade, considerou que ia ser considerado mais tarde ou mais cedo, ia ser considerado eh, um criminoso pela sua atividade industrial. Muito, muito curioso isto tudo. uhum, E esta empresa chama-se Interface e foi durante muitos anos o chamado campeão mundial na área industrial, o campeão mundial da sustentabilidade. E esta empresa fez nada mais, nada menos do que pegar nestes princípios e dizer, nestes princípios, e obviamente algum conhecimento complementar, estou-me a lembrar da biomimética, não só dos natural step, mas também da biomimética, e portanto o emular das leis da natureza e tentar aplicar essas analogias do funcionamento da natureza aos próprios produtos, etc. Mas pegou nestes princípios de sustentabilidade e disse Mission Zero. Vamos causar nenhum impacto, portanto, não vamos violar condição nenhuma de sustentabilidade. E, portanto, essa missão zero o líder desenhou uma montanha e era subir uma montanha, que é uma coisa difícil, e por isso é que era uma montanha, e o cimo da montanha era net zero. Net zero, mas não era dentro das paredes, era a cadeia de valor. hum, Não ter qualquer impacto. Portanto, desde a extração de matérias-primas até ao seu negócio e até coisas ajusantes do seu negócio em direção aos clientes, era como é que nós podemos vir a criar um negócio que tenha mission zero. E, portanto, era como é que nós não dependemos como é que se diz? De escapa uma palavra, do petróleo, etc. Como é que não dependemos de uma série de coisas, de extração, de produtos prolíferos, etc., num negócio que tinha por base a petroquímica. uhum, As alcatifas têm por base a petroquímica. E, portanto, fez uma revolução industrial a partir de princípios de sustentabilidade, que é uma coisa também muito interessante para se dizer. Esta empresa estava a falar de negócio, revolução industrial, utilizando princípios de sustentabilidade. Não estava a fazer relatórios de sustentabilidade, não estava a fazer uma coisa lateral para a sustentabilidade. Ok? E esta empresa fez uma caminhada de 95 a 2020, portanto, Mission Zero era a 25 anos de distância o chegar ao zero, não é? Cause no harm, não causar qualquer impacto negativo, ele e a cadeia de valor,
E por outro, ela é a cadeia de valor, e por outro lado, ah, começou, portanto, uma caminhada tremenda. E essa caminhada teve resultados absolutamente inauditos. E, como diz o seu líder, a certa altura, num ponto, num célebre TED Talk, no meio de caminhada, que é um indivíduo chamado Ray Anderson, ele faz um ponto de situação e diz: Nós estamos a financiar isto tudo com o pelo do cão, porque nós estamos a gerar valor, estamos a atrair de forma extraordinária clientes, talentos, etc., e estamos a financiar as transformações necessárias com o próprio lucro do negócio, porque nós estamos a subir acima da cota de mercado. Nós estamos Hum, permanentemente a ganhar cota de mercado porque o mercado quer isto, não é? Chegam a 2016, já sem o líder, já tinha falecido, e para honrar o líder, começa um novo trabalho de regeneração. Como é que nós podemos ir mais longe? Porque o problema era o zero, a Mission Zero deixou de ser suficientemente ambiciosa e suficientemente mobilizadora, porque já estavam relativamente perto do Mission Zero, de 4 anos de distância. E então foram criar uma segunda missão, mas não se esqueceram da primeira. Portanto, na segunda missão, que chama-se Climate Take Back, portanto, recuperar planeta e sociedade, é uma coisa fantástica. O indivíduo tem lá, ou eles têm lá, como um dos 4 vetores é o zero, outra vez. E, portanto, mantém a primeira e adicionam a segunda. E caminham para ser restaurativos e regenerativos. celebro esse caso. Eu vou pôr aqui nos comentários deste vídeo, vou pôr lá o link para o TED do Ray Anderson. E como é que tem sido a caminhada para Portugal? Portanto, tu estás a fazer este caminho já quase há Isto é um 15 caminho, anos. pronto. Como é E que tem agora, sido? E que exemplos, isto agora é algum uma. exemplo que a gente possa falar Pronto, aqui no nosso exato. Este território? é um caminho muito interessante, este é um tema muito interessante o que tu levantas, porque eu entre 2010 e 2018, vamos dizer assim, 2010 quando comecei, isto começou, como sabemos, 20 anos antes, mas quando eu comecei esta caminhada e esta necessidade, Portugal estava muito pouco preparado para isto. Havia empresas a fazer relatórios de sustentabilidade, mas isso não é bem do que estamos a falar, certo? Uhum. Esta visão, missão zero a 25 anos, não é a mesma história. E, portanto, o que a mim me vieram dizer foi, alguns CEOs tiveram aqui a questão de me dizer de forma clara que Portugal never. Lembram-se do jamais, do célebre jamais do aeroporto, é um bocadinho a mesma história. Portugal não é a Suécia. Portugal, reparem que o caso da Revolução Industrial era um caso norte-americano. Mas Portugal não é os países nórdicos, Portugal não planeia a longo prazo. Isto é tudo extraordinário nos dias de hoje, mas estávamos nesse ponto. E tivemos algumas entidades que quiseram perceber com detalhe do que é que estávamos a falar. Trabalhámos em infraestruturas de transportes, trabalhámos em químicos, trabalhámos em alimentação. Agora, eu devo dizer que houve de facto, nesse período, por volta de 2012, que considera que teve o seu momento de mudança cultural. E o modelo de mudança cultural é pegar nisto e começar um trabalho a nível do board e das primeiras linhas, todos juntos, a tentarem perceber como utilizar estas lentes de pensamento sistémico. 2012, não está mal para Portugal. Uhum. E esta empresa chama-se Esporão. E o Esporão ganha uma série enorme de benefícios com isto, porque desde logo o Esporão vai considerar que uma visão de longo prazo, não é? Mais uma vez, é preciso ter uma missão, ponto de vista de futuro, pôr os pés no futuro e dizer o que é ser sustentável no futuro, e colocou a terra orgânica como um grande assunto na base dos vinhos orgânicos. Não checklist dos vinhos orgânicos, não fazer um vinho biológico caro, mas fazer uma transformação integral da terra, da adega, tudo isso, mas começando claramente pela terra, para tornar biodiversa e aumentando a biodiversidade. Isto casou com dois assuntos, com motivação, causou com dois temas. Primeiro, teve como base um CEO de nova geração, o sexto filho do Dr. José Roquete. Ponto 1. João Roquete, seu nome. Segundo ponto,
tinham participado num estudo de Business and Biodiversity da União Europeia com biólogos e o relatório dizia que a Terra estava doente. Isto é extraordinário, porque qualquer CEO, Marco, estarás de acordo comigo, 95% dos CEOs teriam escondido o relatório rapidamente, porque isto de que a Terra estava doente ou era uma estupidez completa, ou era algo que tinha que ser escondido, Hum, muito rapidamente. E, portanto, a caminhada é: nós temos a terra doente. Por outro lado, temos um outro tema muito interessante, a trabalharem com ingleses em abordagem a mercados e a definir a nova estratégia de mercado. Tinham definido como mercados de aposta 5 mercados muito sofisticados, como, por exemplo, o Canadá, ou os países nórdicos, ou o Reino Unido, ok? Eram mercados clarissimamente de aposta. E o que se nota nesse processo é que todos os perfis feitos por uns consultores ingleses sobre esses mercados tinham a palavra sustentabilidade como hum, fator-chave para penetrar de forma distintiva esses mercados. E, portanto, quando chegamos com o Natural Step, o CEO diz: epá, existe uma V, que existe um framework para pensar robusto, com 20 anos de existência na altura, ou um pouco mais, para pensar a sustentabilidade de fundo, de forma totalmente integral, baseada em pensamento científico, etc., experimentado na prática, e que vai tentar, digamos, endereçar esta equação da sustentabilidade numa altura em que ele vê que a Terra não está bem, está doente, e que os mercados querem sustentabilidade. Portanto, vai tentar resolver esta equação. E considera que em 2020, num Plantiers World Gathering, diz publicamente que foi um momento de mudança cultural da empresa, o que é uma coisa que eu até diria, é um bocadinho uma frase quase excessiva, mas é uma coisa extraordinária. Portanto, eu diria que é um momento de grande evolução na empresa e o tal colocar as lentes e ver uma realidade diferente de que falava um executivo da Interface e que recentemente um executivo, um líder de uma empresa de média dimensão portuguesa me dizia, sabe, isto é preciso pôr e tirar os óculos e ver uma nova realidade. Obviamente hoje não estamos exatamente no mesmo ponto, já conseguimos ter estas conversas sem ser apedrejado. E, portanto, o caso Esporão, na altura, foi o caso onde, mais claramente, vimos alguém querer implementar. Também, para nós, foi um alento tremendo, porque se não houvesse um único case study de implementação concreta e detalhada, não é que não houvesse estudos detalhados, havia, mas implementação detalhada é outro filme, não é? Outro assunto. E, ora bem, só para teres uma ideia, o Esporão, passado, que é 2012, em 2013 está a falar com um grande distribuidor no Reino Unido para ganhar um distribuidor de mais alta gama, exatamente para penetrar o Reino Unido de outra forma. Esse distribuidor diz: retire uma marca do portfólio e ponha a sua, porque eu quero a vossa história de sustentabilidade, eu preciso da vossa história de sustentabilidade. Portanto, há um indivíduo que foi à vida e nem percebeu, desapareceu do portfólio de um grande distribuidor, e ele foi fazer uma candidatura a um prémio de sustentabilidade no Reino Unido, em que o Esporão ganhou de forma clara contra uma série de marcas de vinhos da Nova Zelândia, ou de uma Carlsberg também, lembro-me, nesse ano, e o que foi a resposta do júri foi: esta marca menos conhecida, na nossa opinião, é que deve vencer, porque tem um pensamento sistémico, holístico, integrado à hum. sustentabilidade. Fantástico. E aqui é uma inversão do princípio, não é? Em vez de ser uma dificuldade porque o mercado não aceita, é exatamente ao contrário. O Exatamente. mercado é puxar pela transformação da organização e a valorizar essa organização. E eu celebro isso, porque isso de facto não é comum. E há esta forma de pensar antiga de que o mercado não quer, as pessoas não estão preparadas, e o que esse caso ilustra bem, e o que tu falaste também das carpetes, é que é o contrário. O mercado está disponível, as empresas é que não estão, as organizações é que não estão a chegar com a inovação Exatamente. suficiente lá. Portanto, estamos a falar de negócio, de fazer negócio, Exatamente. melhor negócio e também ser cuidadoso com o planeta e com a sociedade.
não é? Inclusivamente com a saúde das pessoas, atenção. Porque isto é a questão, não é? O vinho, por exemplo, no vinho, não sendo biodiverso, estamos cheios de químicos tradicionais, não é? E de fertilizantes e não sei o quê. Eles passaram a cultivar de uma forma completamente diferente, promovendo uma enorme biodiversidade. Lembro-me que uma das coisas mais interessantes do ponto de vista do sistema de informação era um sistema de informação da Terra. Sistema de informação da Terra. Tu, Marco, que és uma pessoa que tem um grande histórico, não é? Na área de sistemas, imagina um sistema em que a Terra está toda a ser monitorizada, com bioindicadores, etc. É uma coisa fantástica, não é? Portanto, e tem que ser mesmo assim, porque de facto a terra é a base daquele produto. Não é na adega que a gente vai corrigir o que a terra, Uhum. o que uma terra que não está, por exemplo, doente. E outra coisa, então, isto é business, ponto um. E é business de tal maneira que o Porão ganha, nos últimos 4 anos, ganha consecutivamente a capacidade, a possibilidade de estar na lista das 50 marcas mais admiradas do mundo, dos vinhos, onde só há duas marcas portuguesas, incluindo eles. Uau. Porquê? Porque o projeto de biodiversidade, a extensão de vinha biológica, era um case study internacional. Eles têm 700 hectares de vinha biológica. Mais, deram origem a uma movida extraordinária dos vinhos do Alentejo. Os vinhos do Alentejo têm hoje um programa de sustentabilidade enorme e feito de arrastamento dos próprios que foi, inclusivamente, falar com o C. Davis, portanto, na Universidade da Califórnia, para trazer o programa, para trazer e adaptar o programa dos vinhos da Califórnia. E, portanto, ou seja, vamos alinhar pelas práticas mais elevadas do mundo. Não, porque é que nós havemos de pensar pequenino? Vamos Uhum. pensar alto, não é? Vamos buscar o que melhora lá fora. Este é hoje o nosso desafio na maneira de ver como trabalhar com a Natural Step, também é exatamente isso. É como é que levamos o país para a linha da frente? Não há motivo nenhum para este país, não é? Que é pequeno, que tem um histórico brutal, designadamente de 1100 a 1500, e que foi um país extraordinariamente inovador e dinâmico e até, como é que se diz? Eh, com muitas coisas em questão, sempre lembro-me de reis excomungados, sendo católicos e sendo cristãos, os reis eram todos excomungados pelo Vaticano, portanto é aquela questão da política da religião versus o ser alguém preocupado com o além, certo? Com questões de fundo, não é? Uhum. E nós estávamos do lado das questões de fundo, muito, muito curioso. E estávamos em sistemas regenerativos. Em 1100 nós tínhamos sistemas regenerativos. E, portanto, agora não é o objetivo de trazer aqui demasiada história, mas é como é que nós podemos regressar, tem sido agora a minha, estes últimos anos, é como é que nós podemos, numa lógica de criar um ecossistema potente, regressar à linha da frente. E como é que podemos fazer uso de conhecimento como a Natural Step e outros frameworks de de topo, não é? De pensamento muito avançado, de sustentabilidade, de inovação disruptiva, etc. Bem que podemos trazer esse conhecimento para dar suporte à movida das empresas portuguesas numa lógica do ecossistema. Tu estás, está aí um ponto muito interessante, tu estás a pôr em cima da mesa, tu ainda há pouco falaste no Planeteers, o Sérgio já esteve aqui a falar sobre o que é o Planeteers, eu tenho essa gravação e vou pô-la também aqui nos comentários da tua entrevista. E tu estás a falar aí do ecossistema e eu gostava que tu elaborasses um pouco mais, porque tu tens estado a ser um agente ativo na construção deste ecossistema orientado para as organizações e para as empresas. Portanto, há neste momento, portanto, o Natural Step é um dos frameworks, como tu referiste, há este evento global, este gathering, para juntar e trazer massa crítica e mostrar o que é que está a passar cá e no mundo, e também entrarmos muito mais na conversação e de como é que passamos das boas intenções aos atos e como é que nós denunciamos o greenwashing para aí essas coisas que tu também já puseste em cima da mesa. Tu estás a trabalhar com a universidade para criar um centro de competências e de formação de lideranças nesta área. Fala-nos um pouco disso, António. Abre um Isso, pouco o puzzle do isso, que tu estás a ver, que é o isso. ecossistema que é necessário Portanto, aqui.
Portanto, eu venho de trabalhar com Natural Step durante pelo menos quase uma década, certo? Quando chegamos a 2019 e conheço o Sérgio, me é apresentado, um parceiro meu pediu-me inclusivamente para avaliar a situação, havia a hipótese de ser investidor dos eventos e outras coisas, portanto eu tive uma conversa com o Sérgio e a minha opinião foi: o Sérgio é uma pessoa extremamente interessante, extremamente fluida, com uma vontade enorme de mudar o mundo, trazer coisas fantásticas para Portugal. E o que eu acabei sugerindo ao Sérgio foi: porquê que não vamos fazer isto então? Como é que nós devemos fazer isto em linha com a ambição que o Sérgio tinha? E para fazer isto, com a linha, com a ambição que o Sérgio tinha, era preciso pegar na Natural Step e uma série de outros conhecimentos e de líderes de pensamento e trazê-los para os eventos. Portanto, os cientistas à cabeça. Obviamente, também políticos, outros gestores, inovadores, empreendedores, etc. Tudo isso é fundamental. Mas começarmos por dizer, por afirmar, o pensamento é um pensamento de base científica e um pensamento sistémico e um pensamento, inclusivamente, visando irmos em direção não só ao cause no harm, mas ir para a restauração e ir para a regeneração. E, portanto, ao criarmos isso nos eventos, na altura, comecei a ver como é que nós vamos levar, porque eu não sou uma pessoa de eventos, como é que vamos levar este trabalho que primeiro atrai grandes nomes para virem falar, Rockstrom, por exemplo, abriu o primeiro evento do Planeteers, como é que nós vamos levar isto para o terreno? E para levar para o terreno era preciso criar um ecossistema, havia uma hipótese, é criar uma série de polos regionais. Outra hipótese era tentar mesmo que houvesse algo mais, sendo regional, que tivesse uma ambição mais nacional e até de romper fronteiras. E foi isso que extraordinariamente nós conseguimos, tendo convidado a Católica para ser o parceiro académico, o grande parceiro académico do evento, do primeiro evento, desde logo, do Plantiers World Gathering, em outubro de 2020, em pleno Covid, e com as salas a serem fumigadas com pessoas com escafandros. Não sei se estiveste lá, Marco, Não mas é estive, uma não. cena Não extraordinária. estive. 1000 pessoas na Altice e as pessoas mudavam de sala, saíam da sala e ia ser fumigada, pulverizada, não é? E, portanto, uma coisa extraordinária. Mas foi uma vontade inquebrantável. Só para terem uma ideia, no Lisboa, capital verde europeia, foi o único evento que ficou de pé. Único. Chegou a haver, havia noruegueses que iam organizar um grande evento na Lisboa, capital verde. Desculpem, mas tenho que fechar aqui. Estão aqui a fazer um pequeno barulho de rádio, de telemóvel. Mas, portanto, estava a dizer que nós portanto, como é que íamos, digamos, levar para o terreno? Convidámos a Católica, quer Lisboa, quer o Porto. O Porto respondeu de uma forma absolutamente extraordinária. Pegou na biotecnologia, em primeiro lugar, e trouxe-a a bordo, e veio a biotecnologia falar. A biotecnologia tinha 250 researchers a trabalhar em novas moléculas, por exemplo, para a Califórnia, para criar novas soluções mais sustentáveis de base circular. E é essa gente que percebe, em primeiro lugar, são os cientistas da natureza e a chief scientist, que percebe e com uma grande ligação internacional e trabalho a nível internacional e também com trabalho com empresas portuguesas, que vê a importância de se cruzar pensamento profundo, PhDs, etc., em circularidade e em inovação disruptiva, com novas moléculas, etc., upcycling. Como é que se faz a importância de ligar isso com um pensamento mais transversal e mais sistémico? E, portanto, começa-se a testar este casamento. E, portanto, a Natural Step lá está à cabeça disto. E vamos testar, inclusive, em programas Horizon, coordenados pela Católica a nível europeu, pela Católica Biotecnologia, entendamos. E, portanto, foi decorrendo o tempo, a Católica viu in loco as vantagens de aplicar o cruzamento, inclusivamente com programas piloto de nível de escala internacional, etc., e percebeu que isto, na realidade, tornava-se tudo muito realidade, tornava-se tudo muito, muito poderoso, na prática, portanto, isto era de maior interesse para eles.
e a seguir foram buscar a Business School. E, portanto, foram convidar a pessoa certa para trazer a Business School, uma pessoa que tivesse uma grande abertura a essa transversalidade e que tivesse propensão a trabalhar em conjunto entre faculdades. Isto tem que se escolher as pessoas uma a uma, até que depois as coisas funcionem institucionalmente. Primeiro tem que funcionar com pessoas, não é? A certa altura estávamos com a educação e psicologia a trabalhar em comportamento, a trabalhar em projetos sobre comportamento do consumidor e comportamento das empresas, com redes neuronais, etc. E, portanto, há uma base de diversidade, se quisermos, há uma biodiversidade, em termos do elemento humano, absolutamente extraordinária no Porto, de onde emerge a possibilidade de se montar um hub. E, portanto, esta nossa ideia, este desafio inicial nosso, de criar algo que fosse, digamos, uma coisa estrutural, onde as empresas vinham a bordo e se tornavam membros do hub, hoje são 70 entidades, incluindo 4 clusters de empresas, por quais só por si os 4 clusters representam mais de 500 empresas. E, portanto, temos aqui uma noção de que estão criadas as condições para fazer acontecer as coisas. Dizer também que não se caiu na tentação de ir fazer apenas formação, porque as universidades têm muita tentação, certo? De se ir criar cursos, ponto final, ou fazer algum research. Não. Fomos trabalhar no domínio das empresas, aqui, mais uma vez, a biotecnologia apresentava já o caminho e estava muito receptiva, não só muito receptiva, como trabalhava com empresas no terreno em novas soluções, certo? E de inovação disruptiva, e, portanto, nós fomos trabalhar uma camada de empresas, levando a linguagem da sustentabilidade para os líderes das empresas, por outro lado, trazendo a inovação disruptiva, cruzando o pensamento entre o core do negócio, limpá-lo de todos os impactos, cause no harm, com mínimo, se possível ir mais longe, e, por outro lado, começar a pensar em novas oportunidades de negócio, novas oportunidades que até representam um reduzir do risco dos negócios. Porque nós cada vez mais temos ciclos de negócio mais curtos e, portanto, se tivermos um negócio toda a vida a limpar impactos, pode na mesma tornar-se irrelevante perante o mercado, certo? Pode ser muito benigno para o planeta e para a sociedade, mas a certa altura há maneiras de fazer o negócio que são consideradas mais interessantes por quem compra esses produtos ou serviços. E, portanto, em vez de estarmos a correr estes riscos sine dia num mundo que está em aceleração exponencial, temos a oportunidade de trazer novas maneiras de pensar, novos modelos de negócio, toolkits, etc., para as pessoas pensarem nas fábricas do futuro, pensarem em novos modelos de negócio, etc. E isso é absolutamente extraordinário. Dou-te um exemplo, por exemplo, que é um trabalho que nós fazemos com o Contrapoli. Ele desafiou, em Marrocos, desafiou uma empresa mineira a pegar no pó das minas e fazer papel. E isso, o negócio base representa 6 bilhões e o negócio potencial do papel representa outros 6. Isto é criar negócio emulando as leis da natureza, porque fazer a partir de pó de minas do que de árvores é muito mais, aparentemente, é muito mais sustentável. António, nós estamos a falar do Ensure Hub, da Universidade Católica do Porto, não é? Porque tu não anunciaste o nome, eu quero deixá-lo bem Sim, claro. sim, o Como um, InsureUp. exatamente, Eu como tenho um website que deves colocar, vou no, portanto, podemos colocar uma apresentação, podemos pôr um link para uma apresentação, podemos mostrar, portanto, e nessa apresentação, inclusivamente, vão poder clicar pelo menos um vídeo onde temos a reitora da Católica, o Gunter Poli, crianças em palco num Plantiers, e a movida que começámos a preparar em 2022 com escolas, que ainda é muito embrionária, mas é como é que nós vamos formar, como é que vamos aportar uma educação que não é uma educação tradicional, mas uma educação de despertar o pensamento empreendedor das crianças, fazendo uso da física, da biologia, da química verde, etc., eu com nesse, fábulas da natureza. eu nesse Planeteers eu estive, nesse das crianças no palco eu estive. Olha, eu vou pôr lá, vou pôr nos comentários também esse, e nós estavas a falar do Gunter, portanto dizer que ele é
o originador do conceito da Blue Economy, não é? Desta ideia de que a Green Blue, not Economy. green. Blue, Isso, not green, que é para não exatamente, se confundir exatamente. exatamente só com os oceanos, não é? Isso, não é, exatamente, não é só aqui no contexto deste green que a gente está a falar, nós precisamos de algo mais. Há algo mais e ele vem trazer toda a experiência, não é? Como ele dizia lá no Planeteers, ah, eu estive há 30 anos atrás no Net Zero. Vocês estão a começar a falar de Net Isso, Zero agora, eu estive há 30 anos exato. atrás lá. Então é esta autoridade que ele tem de pôr em cima da mesa e dizer, e questionar e trazer as perguntas certas. Portanto, eu vou pôr também aqui uma referência para Ó ele. Marco, mas o que é interessante não é só o Gunter Pauli no Plantiers 2020, na inauguração do Insure em outubro de 2021, no Plantiers 2022, porque esteve nestes três momentos, é o Gunter Pauli a fazer visitas a empresas e a visitas a clusters de empresas e começar a discutir projetos concretos disruptivos, de inovação É, disruptiva. Este é que é a grande oportunidade. é, Ok? E esse é o nosso propósito em Shurab. Não é apenas os eventos. Os eventos são fundamentais, atenção. Os eventos são fundamentais, não são sequer só os eventos Plantiers. Este ano nós tivemos, só para se ver a sequência, a 5 de outubro estávamos na Galiza com o Gunter, exatamente, a falar sobre novos modelos de negócio, emulando as leis da natureza, com o setor alimentar galego inteiro. Estávamos, estávamos no a 30, estávamos no Plantiers, em Aveiro, desculpem, a 30 estávamos em Serralves, com a Fundação Serralves em parceria, a apresentar a Vandana Shiva, a grande uhum, física e ativista, que pôs completamente em causa as empresas da química, não é? Da química da agricultura, no fundo, aquela maravilha de taparmos todos os problemas dos solos, criando cada vez mais erosão nos solos, e que ela pôs o dedo na ferida, temos que fazer exatamente o contrário, alimentar a população mundial a partir de uma base da agricultura orgânica. É uma coisa absolutamente extraordinária, e que teve com Serralves, criou o Brado autenticamente, tivemos com ela na Católica, e ela a falar de São Francisco de Assis. Reparem, uma indiana a falar de São Francisco de Assis e a aconselhar o Vaticano, agora em outubro passado, no novo texto encíclico sobre a sustentabilidade. E a senhora foi levada para o Plantiers, no dia seguinte, em Aveiro, estava com 400 jovens pré-universitários, trazidos pela Bondaltem, de Aveiro, da região de Aveiro, para serem expostos a este tipo de pensamentos de fundo, este conhecimento de fundo, não é? Sobre sustentabilidade e restauração, não é? Restaurativo e regenerativo. E em 16, 17 de outubro, de novembro, estávamos no Shurab, na Católica, com um dia académico e um dia industry, com as empresas a apresentarem os seus casos de estudo, com as primeiras médias empresas a apresentar case studies a sério de movida para a sustentabilidade. E onde tive a oportunidade de ver os enormes elogios de pessoas de alto calibre internacional que estavam presentes, quer de universidades, quer do mundo business, a dizerem, de facto, está aqui uma movida de fundo, as coisas estão a mexer e a vibrar. António, isto deve-se não só a ti, claro, mas tu tens tido esta consistência de estares neste trabalho há 15 anos, a olhar a partir desta inovação que o Natural Step põe em cima da mesa, como tu próprio caracterizaste agora, é uma maneira de pensar diferente, e olhar para Portugal, olhar para este ecossistema e dizer o que é que está a faltar aqui, como é que nós começamos a mudar esta conversa. Portanto, é um trabalho de fundo que tu tens estado a fazer e eu quero celebrar-te, quero deixar aqui esta mensagem de apoio e celebração, porque eu tenho acompanhado, tenho visto, conheço-te há alguns anos e tenho visto aquilo que tem sido o teu trabalho e o teu esforço, e muitas vezes te encontrei de cabeça baixa a dizer, e agora o que é que se vai seguir, não é? Depois destes desafios, destas Quando portas é que que, estão fechadas. sobretudo, Marco, sobretudo, quando é que estes tipos vão querer ouvir, não é? Vão querer Exatamente, aplicar, não é? Vão querer aplicar. exatamente. E agora está a acontecer. Agora E agora está a acontecer. tu E começas a agora está a contar uma acontecer história. com a inteligência, e aqui há um momento de inteligência,
de ir buscar, de facto, a reputação de uma universidade. É, de facto, uma, por norma, são polos muito importantes, não é? Que dão uma grande credibilidade e criar-se um sistema biodiverso com a universidade. E, como eu dizia, fazer acontecer transformações e não só formação, mas andámos a criar cursos. Deixa-me fazer um grande elogio, vai para a própria Católica, no Porto. Porque, repara, por um lado, vi que trabalhavam muito entre faculdades. Isso foi logo uma coisa, uma grande surpresa pela positiva, não é? Havia uma grande diversidade no trabalho deles. Por outro lado, a Católica abriu as portas para se desenhar cursos a partir de pensamento sistémico. E Hum, isto não é normal, não é? Imaginem, estarmos portanto, System Thinking, todas essas coisas, mas com cursos desenhados de raiz, uma pós-graduação em negócios sustentáveis e regenerativos, obviamente, e circulares e todas essas coisas. E, por outro lado, um curso executivo que já fez a primeira edição, vai passar para o segundo, que é um curso chamado Chief Sustainability Officer. E onde já vimos pessoas a subirem para posições de board, depois, em empresas sofisticadas, subirem para posições de board depois de fazerem o curso. hum, eu Isto é celebro isso. extraordinário. Eu O celebro isso. diálogo entre a parte formativa e a parte, eh, e a parte transformativa, vamos dizer assim, o trabalho no terreno com as empresas, a mobilização das próprias empresas, mas desde a formação universitária até a movida com as empresas, de projetos com as empresas, o que eu vejo é que há um diálogo extraordinário que eu próprio não consegui vislumbrar completamente a importância. E que a Católica, ao exigir, não é? Entre aspas, ao exigir que isso tudo fosse para a base universitária, não é? Esse conhecimento transversal, etc., isso dá uma oportunidade extraordinária. Eu explico numa palavra. É que temos empresas a fazerem transformações ou a quererem fazer transformações e uma ou duas ou três pessoas dessas empresas, isto é absolutamente real, a fazerem essa formação de fundo. O que é que significa? Significa que essas pessoas estão, por exemplo, imagina, diretor de sustentabilidade da empresa X, está a fazer formação avançada e está a dizer-nos, ainda hoje, houve uma reunião desse género, a dizer, mas como é que nós vamos estimular o CEO, estimular a Comissão Executiva e os diretores todos neste workshop do projeto que estamos a fazer em conjunto. E eu dizia-lhe assim, eu percebo o que está a dizer, mas atenção que o seu conhecimento está 10 passos à frente porque está a fazer esse curso. E, portanto, temos se calhar de encontrar aqui um meio termo, porque senão perdemos as pessoas que não estão a fazer não estão a ser expostas dessa forma, essa formação avançada. Mas é muito curioso que a certa altura os escritores, Hum. as pessoas que querem adotar, foram as pessoas que foram expostas a este conhecimento. Finalmente, temos aqui uma oportunidade tremenda. E vai, portanto, fazendo um diálogo entre essas áreas. Como eu acho, por exemplo, que se a gente formar as crianças e os jovens, a seguir, se calhar, temos os pais completamente loucos que levar isto para o mundo empresarial, para o mundo, para a política, para a sociedade. Grato, António. Eu vou querer depois entrevistar alguém do Insure Hub aqui neste contexto, trazer porque me parece um caso muito importante do trabalho que está a ser feito e uma daquelas coisas que é de apoiar e divulgar em concreto o que está a ser feito, portanto, para além da nossa conversa. Também quero sublinhar que tive aqui uma entrevista muito interessante com o Frederico Fezas, da Católica de Lisboa, com o Sim, centro do Mohamed Yunus, portanto, da inovação social. Foi muito interessante ver o pensamento que está ali por trás e a estrutura. Portanto, está de facto a acontecer qualquer coisa na academia e, em particular, neste contexto, na Universidade Católica Portuguesa. Está também, parece que o shift está a acontecer. Parece que, de facto, há um sim. pensamento novo a contaminar a academia, que depois vai, obviamente, contaminar todos aqueles por qual lá passam, não é? Seja no corpo docente, seja no corpo discente. Portanto, No caso do InsurHub, no caso do InsurHub, dizer que as pessoas são decisivas, né? E as lideranças são decisivas. Não se hum, faz uma coisa destas de animo leve,
uma pessoa qualquer, não é? Se calhar não tem mandato para isso. Mas hoje temos um alinhamento de arte extraordinário. A Chief Scientist, eu chamo-lhe assim, Chief Scientist é diretor do laboratório do Centro de Biotecnologia e Química Fina, que tem os 250 researchers, biotecnologia, portanto, on board não, como co-executiva do Insurance. Temos o diretor ou o dean da Business School como co-diretor do Insurance, certo? E eu como co-diretor do Insurance. Só assim é que isto funciona, não é? É preciso cruzar mesmo, de facto, estas pessoas e vamos ter que abrindo progressivamente para outras faculdades. Aliás, um dos meus objetivos é não só atravessarmos as faculdades todas, e estão lá pelo menos sete, como chegar à teologia, não, não a um sentido, entre aspas, pode ser redutor da religião, mas exatamente a um pensamento de valores humanos que deve estar na base disto tudo, até porque se olharmos para as religiões, estão todas muito relacionadas. E como o Papa dizia, se eu tivesse nascido noutra região, eu teria outra religião, obviamente. Isso, é isso. Grato, António. Estamos quase a uma hora a conversar os dois sobre isto. Se calhar tínhamos material para mais uma hora, mas está lançadas É, as pontes. Eu quero celebrar o papel de liderança que tu tens tido, esta liderança que serve, que está ao serviço, e para mim, sublinhar um dos aspectos, a persistência e o manteres o foco na ação. Isto tem que ser para transformar, não pode ser para conversa, não pode ser para inglês ver, como se diz no ditado, né? Tem que ser para transformar. E eu quero não, celebrar isso aqui no eu, final da nossa eu conversa. deixava aqui uma última, muito por um lado, muito obrigado pelas palavras. De facto, somos companheiros de viagem e conhecemos-nos há muito tempo. Por outro lado, deixar aqui uma mensagem para as pessoas. Pode-se ser membro do Insura desde que se tenha propósito e vontade de pegar, agarrar as oportunidades, obviamente, com as lideranças a quererem participar, não é? Isso é fundamental. Não pode ser uma pessoa qualquer no meio da pirâmide organizacional, e depois as lideranças não estão envolvidas, isso não pode ser. Mas esse é o único critério para se entrar no InsureHub e beneficiar do acesso quer aos programas de os eventos, quer a eventos, portanto, a eventos abertos, quer a eventos fechados só para membros do InsureHub, quer aceder à formação a preços muito especiais, também se deve fazer isso, e obviamente depois ter acesso a todos uma série de diálogos e serem desafiados, não é? Nessa sua base. E temos as primeiras municipalidades a bordo e organizações ligadas com a área do Grande Porto, está a Câmara Municipal do Porto e a de Matosinhos, para já. Temos, como disse, temos empresas, temos grandes, médias e pequenas, vários tipos. Temos business clusters, como dissemos, temos o calçado, o têxtil, temos o alimentar português, Portugal Foods, e o Clousaga, que é o galego, e, e temos, e temos uma série de parceiros internacionais, lá está, que venham ajudar-nos a co-criar e a trazer esse conhecimento e alguns outros parceiros nacionais para fazer acontecer as exposições. Grato, António. Grato por teres aceito o convite para conversarmos e teres mostrado aquilo que tem sido a tua ação nestes últimos 15 anos em torno de um legado melhor para os nossos filhos, um futuro Muito melhor para os obrigado, nossos filhos. sempre à Grato. disposição.